Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre isso aqui, ó. O que vocês acham? Iluminação, natural ou artificial? Pessoal, às vezes a gente não entende, né, a dimensão que tem, né, na reprodução a questão da iluminação. Existem duas coisas que a gente, né, até mais coisas, mas duas coisas que eu pontuo que a gente precisa de observar. Quantas horas, né, de iluminação artificial as suas aves estão recebendo diariamente? Porque é o seguinte, pessoal, nós estamos falando de aves, apesar, né, de domésticas, eles têm um comportamento como se eles estivessem na natureza. Então, a gente, mesmo que a gente... Um Dioninho, meu filho, peraí. Na natureza mesmo, né, que eles estivessem aqui na gaiola e a gente propicia esse ambiente para eles o mais adequado, a gente precisa notar e se atentar que por que existe uma época de reprodução que é melhor? Aqui no Brasil, tá, gente, que eu estou dizendo. Por quê? Porque na primavera os dias começam a ficar mais longos, né? E o clima tende a ficar mais ameno, mais gostoso. Nem temperaturas tão elevadas quanto no verão e nem tão baixas quanto no inverno. Então, a época que as aves mais sentem, né, se agradável para a reprodução aqui no Brasil seria, né, na primavera. E aí, pessoal, o que acontece? A gente está imitando, né, esse período que eles estivessem ali na natureza, com a maior incidência de claridade, fotonuminosidade, para eles aumentarem ali o apetite sexual, vamos dizer assim, né? Os machinhos ficarem com as suas cloacas inchadas e as fêmeas também. Logo, né, o acasalamento acontece e os ovos vão nascendo aí à medida que vão se enchendo. Só que, o que eu pontuo, pessoal? Aqui, por exemplo, no meu canaril, eu ainda não possuo o timer, né? O que é o timer, Adriana? É onde a gente faz uma imitação da claridade natural. Então, ele vai se programar mais ou menos, né? Para acender a luz no nascer ali do sol e, né, ele vai diminuindo a intensidade da lâmpada artificial, imitando o entardecer até a penumbra, né? Até a luz apagar por inteira e ficar à noite, né? Como na natureza. Adriana, mas isso é bom ou é ruim? Depende. Depende como que as suas aves vão entender essa fotoluminosidade aumentada. Porque se você tem um hábito, igual aqui no meu canário, gente, por uma questão da minha logística do meu trabalho, eu não consigo, né, desligar a luz antes, né, do entardecer. Porque, como você sabe, né, eu trabalho na parte da tarde na escola. Então, eu chego aqui na minha casa, já mais ou menos 6h30, 7 horas. Tá quase já escurecendo. Então, eu ainda vou tirar, né, o vasilhame de farinhada umedecida, que você sabe que eu forneço todos os dias. Tirar tudo, trocar as águas, olhar os filhotes, dar papinha, né? Você sabe que eu ministro papinha para todos eles, todos os dias. Adriana, as mães não tratam, os pais não tratam? Tratam, pessoal. Mas eu até vou mostrar para vocês aqui, ó, duas situações que aconteceram, tá? Então, assim, pessoal, o que eu queria levantar de reflexão sobre a questão da claridade se aumentar o tempo de claridade para que eles de fato, né, tenham maior apetite sexual, vamos colocar assim, tem resultados positivos, ou eu estou simplesmente estressando a minha ave a ponto dela entrar na muda, por exemplo. E aí acabou meu período de reprodução. Porque até ela fechar essa muda aí vai demorar mais ou menos uns 2 a 3 meses. E aí já passou o período. Ah, mas Adriana, não posso reproduzir em outra época, não? Pessoal, se o macho está pronto e a fêmea está pronta, tem um ambiente, está propício, está junto, sim. Só que aí você tem um desgaste físico, eu acredito, muito maior.
Porque quando a gente estipula metas, né, os períodos, o período de reprodução, né, seria agora, até dezembro. Eu vou fazer até dezembro aqui, tá? Eu tenho mais ou menos aí 4 meses de dedicação com a reprodução de forma geral, ampliada, tá certo? Daí entra em janeiro, vai para muda, né? Então, eu acredito que todos vão estar iniciando o período de muda. Então, para eu ter esse controle com o número de aves que eu possuo aqui, para mim se torna mais fácil do que eu querer ficar assim, olha, o casal tal está em muda, então separa. O casal tal está em reprodução, o casal tal está botando, o casal tal está em manutenção. Eu acho que demanda muito mais energia e gasto ali de tempo, se você tem muitas aves, do que você estipular as metas, né, com os padrões aí de épocas para cada coisa. Então, eu pontuo aqui que a minha época agora é de reprodução até dezembro. Terminou dezembro, né? Encerro ali a reprodução. Ah, Adriana, mas o macho ainda quer, a fêmea ainda quer. Ok, mas eu não quero mais. Tá certo? Então, vamos separar isso, senão vai dar superpopulação. Beleza? Eu queria levantar esse ponto sobre a iluminação. Ela ajuda ou ela atrapalha? Ah, Adriana, e as gaiolas que ficam mais embaixo? Isso não atrapalha, não? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, né, as gaiolas minhas que ficam embaixo, tá bom? Elas, de fato, são bem mais escuras que as outras que estão aqui mais próximas à claridade, tanto da janela quanto da própria lâmpada aqui artificial. Adriana, reproduz menos? Não, eu não tenho notado diferença, não, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, ó, gaiola 38, vou pegar aqui rapidinho. Vocês dá para ver, 4 filhotinhos. Tá certo? 4 filhotinhos. Nasceram hoje, tá? Então, assim, peraí. Pessoal, desculpa aí, eu dei uma pausa porque eu achei esse filhotinho aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Ele tava com o papinho muito vazio, bem menorzinho que os outros. Todos nasceram hoje. Então, eu resolvi dar uma comidinha ali para ele, tá? Peço desculpas aí para vocês. Então, pessoal, sobre essa questão de gaiolas mais embaixo ter, né, essa questão de problemas aí na reprodução, eu não tenho esse problema aqui. Tem a gaiola aqui 32, 5 ovos cheios. Gaiola 26, 5 ovos cheios. Gaiola 3, tá ali, ó, bem aqui, ó, embaixo, vou mostrar aqui, ó. Ali, ó. Gaiola 3, 5 ovos cheios. Então, assim, nessa questão aí, sobre a questão da claridade, afetar aí na reprodução, pelo menos aqui para mim, eu não tive esse problema. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque a gente sabe que a fotoluminosidade está diretamente relacionada ali ao fetiche sexual das aves. Então, quanto mais a gente propiciar de forma, né, com qualidade essa claridade, melhor vai ser, né, a reprodução das suas aves. Mas, Adriana, aqui no meu canário, por exemplo, eu ligo a luz de manhã e deixo até tarde. E aí, você recomenda? Não, não recomendo. Porque é o que a gente conversou anteriormente, isso gera um estresse, e aí você pode acontecer alguns problemas aí, que depois você vai ficar triste, chateado, tá? Mas assim, pessoal, eu penso que é uma reflexão. Para algumas pessoas dá super certo, para outras nem tanto. Né? Eu conheço pessoas que usam, né, somente a luz artificial, porque o ambiente ele é escuro, né? E tem resultados. Outras pessoas, olha, não gosto, vai ser a luz natural mesmo do dia, não vou ligar nada. Aqui a luz está artificial, tá? Então tem a da claridade, né? E do ambiente, e aqui a da artificial. Eu vou apagar aqui para vocês verem a diferença. Conseguem notar a diferença? Ah, Adriana, mas ainda fica claro. Sim, nas gaiolas aqui, né, na parte do meio, que fica de frente para a janela,
ainda fica claro, mas eu acho que a incidência de claridade, ela diminui em relação quando eu ligo a luz artificial aí durante o dia, tá? Então, eu prefiro utilizar a luz artificial junto com a luz natural durante esse período. Então, eu venho aqui para o canário mais ou menos umas 7 horas, tá? Então, já tá claro. Eu ligo a luz e deixo até 8 horas da noite. Adriana, é muito tempo, não? É o que eu consigo fazer hoje, pessoal. Infelizmente, né, devido à minha logística do meu trabalho, é o que eu consigo fazer. Agora, Adriana, todos os dias é 8 horas da noite? Sim. Eu não ultrapasso esse horário de desligar as lâmpadas aqui do canário. Eu acho que o que mais causa o estresse não é nem o período longo, mas sim essa questão de ter essa oscilação. Tem dias que desliga cedo, 6 horas ali estou apagando, tem dias que é 10, 11 horas da noite, então eu acho que essas oscilações que atrapalham mais do que a questão em si de ter o período ali fixo de iluminação, ou natural ou artificial, tá certo? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, gente, sobre problemas, tá? Eu vou deixar aí sobre os problemas para o próximo vídeo. Espero ter ajudado aí sobre a questão da claridade, da iluminação. Eu acho que é algo que a gente precisa, né, ter um cuidado, porque ministrado, né, em doses homeopáticas, ele é bem-vindo, mas em doses extensas, né, isso pode ser um veneno. Então, a gente tem que medir aí, né, o que de fato é proveitoso, tem dado resultado, o que de fato não é tão proveitoso. Então, assim, faço essa reflexão junto com vocês aqui. Eu espero daqui a alguns dias, né, eu vou tentar comprar esse timer, né, para tentar imitar essa claridade, diminuindo aí, né, um pouco a luz já, antes de eu chegar, porque já vai imitando o pôr do sol, mesmo que fique ali uma luz mais fraquinha, eu já consigo aqui retirar os vasilhames para lavar, né, porque eu não tenho vasilhames, né, como é que eu vou dizer, para substituir, né, eu tenho a conta de usar. Então, eu tenho que retirar todos os dias e lavar todos os dias. Da forma que eu tenho aqui de manejo, tá? Então, se você tem, né, como substituir, melhor ainda, porque eu acho que já vai fazer a imitação ali, né, do pôr do sol, diminuindo a claridade até escurecer, até a escuridão, tá certo? Então, se você gostou aí dessa informação, já deixa o likezão, por favor, gente. É muito importante o crescimento do canal, para eu continuar alimentando aí os conteúdos, né, as informações. Espero aí que vocês estejam gostando. O maior objetivo é esse, tá? É contribuir, é somar e trocar as experiências com vocês na criação aí de aves domésticas. Não só de aves domésticas, né, mas de aves como um todo. Então já deixa o like, por favor, faça um comentário, o que vocês estão achando. Compartilha, pode ser uma informação que seja útil para outra pessoa, né, para outros criadores. Se inscreva no canal e ative as notificações, né, o sininho, para vocês continuarem acompanhando aí sempre que soltar um vídeo novo, tá certo? No mais, fiquem com Deus, forte abraço, fui!